trazer aqui um negócio que eu participei, na verdade, eu fundei esse negócio, esse conceito. Ainda é uma startup, mas é uma startup já validada no mercado. Se chama UltraCAD, se você tiver interesse, você pode pesquisar. Tem como propósito construir um mundo melhor através do concreto. E por que o concreto? Né? Na verdade, o propósito é construir um mundo melhor, porque atua na área da construção civil. E o como é o concreto, né? Criando soluções de engenharia de concreto ecoeficientes e sustentáveis. Por que isso? Porque o cimento hoje, se você não conhece, o concreto hoje ele é composto de 4 componentes principais: cimento, pedra, areia e água. E aí nós temos as adições e os aditivos que são opcionais, mas que funcionam muito bem dentro dessa receita, dessa formulação, para poder compor, né? Então, na verdade, o concreto ele é um compósito. Só que ele é o compósito, o material mais utilizado na construção civil e o mais utilizado no mundo, o segundo mais utilizado no mundo, na verdade, perdendo só para a água potável. Então, depois da água potável, o concreto é o material mais utilizado no mundo e disparadamente na construção é o material que mais se utiliza. Então é impossível, inimaginável hoje você pensar numa construção, na evolução de uma cidade, na construção de uma rodovia, de uma infraestrutura de saneamento, de uma ponte, um viaduto, seja lá o que for, sem a utilização do concreto. Pelas características que esse material tem, ele vem sendo usado em larga escala nos últimos séculos aí, né? Principalmente aí no século passado e nesse, né? Então, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, por exemplo, a China, de 2013 a 2016, ela utilizou mais concreto do que os Estados Unidos nos últimos 100 anos, né? Até essa estatística. Então, porque a China teve uma evolução enorme nesse período e vem continuando evoluindo, principalmente nessa área de infraestrutura e construção. Então, o concreto é utilizado em larga escala. Para você ter mais uma ideia maior sobre a relevância disso, mesmo que você não construa nada hoje, você é responsável pelo consumo de 3 metros cúbicos de concreto por ano, né? Per capita, essa estatística. Por quê? Você pode não estar construindo a sua casa, você pode não estar construindo nada e nem comprando concreto, mas o fato de você se locomover hoje, você vai usar uma rua, uma estrada que utilizou concreto para a sua fundação, para a sua estrutura, para pavimentação antes do asfalto. Você vai utilizar uma ponte, um viaduto, uma passarela que foi construído com concreto, e você vai trabalhar num lugar que utilizou concreto na fundação, nas estruturas, na cobertura, possivelmente nas paredes, enfim. Então ele vai estar em todos os lugares. Então é inimaginável você pensar na evolução hoje, né, do mundo moderno sem a utilização desse material. Por isso que foi a escolha, né, de desenvolvimento, de fundamentação do propósito desse negócio que eu criei. E como, né, o que na verdade a gente desenvolveu. Viabilizar o concreto como acabamento final das edificações, por exemplo, eliminando qualquer outro tipo de revestimento. Então ele funcionar como piso, parede, cobertura, e já com o acabamento final. E desses acabamentos existem alguns tipos: concreto aparente, concreto polido, concreto arquitetônico, né, concreto pré-moldado, mas todos eles com esse conceito embutido e figurando como o acabamento final daquela edificação, né? Quem vem valorizando muito isso é a arquitetura minimalista, né? Utilizando bastante o concreto e esse conceito para esse estilo arquitetônico, né? Aumentar a durabilidade dessas estruturas de concreto, né? A longevidade, né, da vida desse concreto, coisa que no Brasil ainda se dá pouca atenção. Mas se a gente comparar com o concreto romano, por exemplo, você tem concretos aí de mais de 2.000 anos de idade que continuam estruturando uma edificação, que continuam sobrevivendo ao tempo, né? Eu pude visitar Roma, por exemplo, e de propósito eu fui visitar alguns lugares que têm esses concretos, né? Então é impressionante você entrar, por exemplo, no Panteão de Roma e você olhar para cima. Você vai ver no centro da cúpula um óculo e essa cúpula, né, totalmente estruturada em concreto, naquela época um concreto não armado. Hoje a gente utiliza muito concreto com as armações de aço. Isso virou um problema também, mas o objetivo aqui é falar sobre
o propósito, eu tô me estendendo sobre isso, mas é mais para contextualizar a questão do propósito desse negócio. E é impressionante a durabilidade que esse concreto tem e a aparência, o aspecto que ele tem mais de 2.000 anos ali naquela edificação, né? Então, isso nos mostra que é possível você trabalhar com uma altíssima durabilidade nesse tipo de material. E lá especificamente tem uma característica que eles utilizavam muitas cinzas volantes, muitas cinzas da própria erupção vulcânica ali da região, né? E essas cinzas elas são ricas em pozolana, que é a responsável por dar essa durabilidade, né, no concreto. E pegando esse conceito, a gente consegue hoje formar novos compósitos, reduzindo o consumo desse cimento, que é o agressor aí ao meio ambiente, utilizando de novas adições e de novos aditivos que potencializam isso, para que você consiga criar estruturas mais duráveis, mais ecoeficientes e sustentáveis, com um consumo muito menor do cimento. Então, na verdade, como ainda não existem vários estudos, mas não existe um material que possa substituir o cimento hoje na formação do concreto como aglomerante, porque é ele que faz a liga de todos os materiais. A forma que a gente tem de impactar o mundo de forma positiva, de construir um mundo melhor, é justamente potencializando esse material, dando novas características, agregando novas formulações que façam com que com consumo mínimo a gente passe a ter a mesma durabilidade, uma durabilidade maior e uma eficiência maior nesse material. Então, desculpe me estender um pouco nisso, mas como se trata do meu business, eu consegui me aprofundar um pouco mais para contextualizar essa questão do propósito, de quanto que ele é importante, porque se eu não tivesse levado em consideração o propósito de construir um mundo melhor, né, nesse sentido, eu não teria chegado jamais a tudo isso que eu acabei de comentar e de apresentar aqui para você.